Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos partir agora. Saindo daqui de Adamantina. Foi muito interessante, né, a postagem desses vídeos. E os meus amigos, eles já devem ter percebido, né, que eles me conhecem há muitos anos, então eles já sabem como é que eu sou, né? É uma pessoa desconfiada, uma pessoa que não tem muita dificuldade em confiar nas pessoas. Quando ela confia também é pro resto da vida, né? Poucas vezes eu me decepcionei, eu posso dizer que a maior parte delas foi nessa região aqui, claro, né? É muito difícil a gente lidar com um crime organizado que tem tanto dinheiro, né, quanto essa Rota Caipira. É um crime organizado que gerencia aí, vocês viram, né, o faturamento daqui é 400 milhões, né? Então, assim, é um crime organizado que gerencia uma grana absurda, né? Que gerencia, assim, uma grana que eu realmente não tenho como lidar com isso, né? Então, assim, então é muito difícil, né? Pra gente poder competir com essas pessoas, né? Não tem como. Quando você se vê aí, né, as pessoas te oferecendo casa, te oferecendo dinheiro, te oferecendo carros de 300 mil, né, pra você poder passear por onde você quiser, é muito difícil eu competir com essas pessoas. Eu não tenho essa grana, né? Não tenho. Não importa o quanto eu seja generosa, né? O quanto, né, de certa forma, eu posso até ter o meu, né, a minha cota de bondade e tal. Não adianta, eu não tenho como competir com essa galera. Não tem e ponto final. E eu já, hoje em dia, sei muito bem lidar com isso, tá? Não tenho mais essas neuras, não. Faz parte da vida e é isso aí. E nesse sentido, né, então a gente tem aí observado, né, não sei se vocês repararam, mas eu tenho observado o comportamento, né, desse pessoal com quem eu tô brigando, né, claro, né, esse crime organizado. E eu tô sempre de olho, né, tô sempre esperta, né, com relação a essa galera, né. Então eu tenho lá todos os meus testes. Eu posso dizer que eu fui enganada aqui por muito tempo, fui uma otária, uma idiota, entendeu? Por muito tempo, mas agora tá bastante difícil, tá? Tá bastante difícil, porque a gente é enganado por um tempo, né? Mas logo a gente aprende a ficar esperto, aprende a ficar malandro, né? E aprende os macetes desse pessoal, né? Então, assim, eu não tenho muito o que fazer com relação a isso, né? Mas eu tenho observado, né, os posts, as situações hilárias que acontecem e o comportamento dos criminosos. Eles são assim, olha, eles são tão abusados, só para vocês terem uma ideia, né, que eles são tão abusados que eles chegam a ter a audácia, tá? A audácia de entrar no meu YouTube e fazer pesquisa dos vídeos que eles querem usar para me intimidar. Aí esses vídeos ficam aparecendo lá. Durante algum tempo era aparecer na minha linha do tempo, né? E aí ficava assim um negócio de que eu não tinha visto aquilo, um monte não tinha visto aquilo. Então como é que aquilo apareceu ali, né? Aí eles davam muita bandeira. Aí eles passaram a só fazer pesquisa. E aí aparecem as sugestões de vídeos, né? Geralmente são vídeos com um tom assim de ameaça à minha pessoa, tá? É hilário, né? Olha só o que acontece, entendeu? Com quem denuncia isso ou denuncia aquilo. Olha só o que acontece, entendeu? Com quem mostra podres, né, de certas autoridades. Olha só o que acontece, entendeu? Com quem mexe com crime organizado. Tem essas coisas todas, né, que elas aparecem lá na minha linha do tempo, né? O senhor assim vai atravessar, não tem jeito, né? Tadinho. Enfim, e aí a gente tem toda essa categorização, né? Toda essa coisa acontecendo, né? Que mostra lá, né? Mostra os planos do coiote. E isso é muito interessante porque quando você vê esse tipo de comportamento, você percebe o quanto tudo que eu estou aqui denunciando. Deixa esse maluco entrar, vai, meu amigo, vai. Você já freou, você já acelerou, né? Pode ir. Então, assim, mostra o quanto, né, esse crime organizado tá amedrontado com tudo que está sendo dito aqui. Primeiro que eles jamais teriam, assim, noção
de que eu chegaria, né, a todas essas organizações. Eles jamais tinham, assim, noção ou tinham ideia que eu seria capaz de chegar a tudo isso, né? E segundo, porque eles sabem que não vai demorar muito para dar uma grande merda, né? Então, assim, era para eu não falar palavrão, mas eu acabei falando, não tem jeito, né? Eles sabem que vai dar um grande BO isso daí. Então, assim, é só uma questão de tempo. Por mais que eles estejam conseguindo adiar, né, as coisas que eu quero fazer e tudo mais, né? Isso não vai acontecer por muito tempo, tá? Eu ainda não fiz o que eu gostaria de fazer, tá? Exatamente pelo motivo que eu ainda não tenho dinheiro, tá? Pra poder, porque eles me deixaram toda endividada, né? Pra poder ir nos lugares certos, falar com as pessoas certas, tá? Mas enfim, eu tenho assim fé que quando a gente tá lutando por uma causa que não é uma causa só sua, tá? É uma causa comum, o universo vai acabar me ajudando. Então assim, eu vejo, né, todas essas coisas acontecerem, todas essas articulações acontecerem. E pra mim, essas pessoas, elas só demonstram fragilidade. Demonstram, assim, o quanto elas estão preocupadas, né? O quanto elas não imaginaram que eu conseguiria descobrir, né? Eu sempre tive essa veia meio detetive, né? Se eu tivesse nascido homem, quem dera, né? Se eu tivesse nascido homem, né? Talvez eu até fosse uma policial, talvez até trabalhasse, né, para as forças de segurança pública. Seria uma coisa bem bacana, mas nascendo mulher eu realmente não tenho essa infraestrutura, nem essa coragem, tá? Porque os policiais são muito corajosos. Eu realmente não tenho, né? Frente às minhas fraquezas, às minhas restrições, tá? Então, assim, enfim, eu sempre tive eu sempre fui esperta, sempre fui daquelas garotas, nossa, vocês viram, né? Tá assim, né? Garota Agatha Christie, né? Aquela coisa, aquela menina Agatha Christie, né? Aquela que fica lá o tempo inteiro, né? Que gosta de ler romances de investigação, né? Enfim. Eu sempre fui essa garota, né? Desde pequena eu lia todos os livros da Agatha Christie. Enfim, sempre gostei de solucionar mistérios. E para uma pessoa, né, que tem a estrutura espiritual que eu tenho, né? Essa pessoa que é filha de um orixá que ama a verdade acima de tudo, por mais que ela doa, né? A gente está sempre buscando essa verdade, né? E a busca pela verdade também é uma busca pelo mistério, né? Também é uma busca pelas situações assim, né? Ocultas, essas situações mais misteriosas, né? No final das contas, é a busca por essas coisas que ninguém sabe, que ninguém consegue decifrar, né? Então eu também tenho muito disso, né? Em função dessa minha religiosidade. E eu olho o comportamento desse pessoal e é um comportamento que, assim, vocês não têm noção. Eles já não conseguem mais se controlar, O plano principal, né, era acusar o meu marido de quebra de sigilo funcional, era acusar o meu marido de utilizar o judiciário para intimidar pessoas, era assim, enfim, era todo esse plano inicial, né? Esse era o plano do coiote principal nessa história toda, né? Só que eles, assim, eles não se mancam que uma pessoa é um monte funcional, entendeu? É um monte servidor público que cumpre regras, tá? E outra bem diferente, sou eu, uma cidadã. Eu, essa cidadã que posso estar aqui na frente da câmera, tá? E fazer qualquer tipo de denúncia que eu quiser fazer. O meu marido, ele não pode falar sobre um monte de coisas. E se ele pudesse, sinceramente, abrir a boca, ele escreveria um best-seller, entendeu? Sobre o que é o crime organizado nessa região. Mas ele não pode, isso faz parte, né, do sigilo funcional dele. Mas eu posso falar sobre tudo aquilo que eu presencio, tudo aquilo que eu vivencio e tudo aquilo que eu observo. Então, assim, eu tô aqui pra isso, tá? E essa gente não tem como fazer nada pra retirar o meu direito de denunciar. O meu direito como cidadã de ver a justiça ser feita, tá? Então, assim, esse plano, ele tá frustrado, por mais que eles consigam ajuda, e ajuda até de muita gente corrupta, tá? Por mais que eles consigam a ajuda desse pessoal,
fica muito difícil justificar que você tenha a sua casa invadida, tá? Que você tenha as suas coisas roubadas dentro da sua casa, a sua internet hackeada, as suas câmeras destruídas, entendeu? Que você seja o perseguidor de alguém. Até porque, para as pessoas dizerem que ou eu ou meu marido somos perseguidores, eles têm que mostrar fisicamente o que foi quebrado na casa deles. Eles têm que mostrar fisicamente se houve alguma invasão hacker minha ou do meu marido, entendeu? Dentro da casa deles, como eles fizeram comigo. Só que esse é o crime organizado, e eu quero deixar isso bem claro para vocês, tá? O crime organizado, ele é cara de pau. Ele é hipócrita, ele é imoral. Ele é esse tipo de crime que simplesmente joga para os inocentes as culpas que eles têm. O procedimento imoral, indecente, hipócrita dessa gente. Então, assim, não tem o que você esperar. Vocês acompanharam aí, né, 4 anos de um dos governos mais sórdidos que esse país já teve, que foi o bolsonarismo. E ficou bem claro isso, né, dentro dessas, não só autoridades, né, que fizeram parte do governo do Bolsonaro, né, como também da população que votou nele. Toda essa situação, ela ficou muito, muito, muito clara, tá? Com o bolsonarismo. Tudo isso ficou assim, óbvio. Então assim, não tem muito o que você esperar. É isso aí mesmo que você vai ter que ouvir, tá? Só que o Monte é o tipo de pessoa que, sinceramente, ele é o cara da moral, tá? Ele é o fanchian. Então, assim, quando ele olha pra tudo isso, quando ele olha pra essa sordidez, ele tem o dedozinho dele em riste pra dizer: você é ladrão, você é traficante, você é ladra, você é fraudador, você é estelionatário, tá? Você compra voto dos outros. Ele tem essa moral pra chegar e enfiar o dedo na cara de todas essas pessoas, como ele já fez dezenas e dezenas de vezes, tá? Pra acusar as pessoas dos crimes que elas cometeram. Ele tem essa moral. E isso é muito bonito nele, tá? Porque, assim, ele não consegue deixar, uma hora assim ele explode, entendeu? E aí quando ele explode é aquele Deus nos acuda. Aí é a gente indo pra delegacia de polícia pra dizer que ele tá, como é que se diz, caluniando, entendeu? Esse tipo de coisa, tá? E enfim, então a gente vivencia todo esse tipo de realidade, tá? Essa realidade sórdida de quem para o carro do meu lado, passa o dia me seguindo, entendeu? De quem para o carro do meu lado e dá risada, porque até agora não foi pego, tá? É esse tipo de situação que eu sou obrigada a vivenciar. Com ele a coisa melhora no sentido de que as pessoas sempre têm medo que ele ou abra a porta do carro ou abra a porta de casa, perca a cabeça e vá lá e dê um soco na cara de alguém. E realmente eu sou assim agradecida, né, por ele ser essa pessoa que tem essa calma assim, que é difícil, sabe? É difícil. Assim, só que o Monte, ele já viu tanta coisa nessa vida, tá, gente? Tanta coisa. E é até muito triste, né, que ele tenha presenciado todas essas coisas que ele já presenciou. Que ele já viu tanta coisa na vida que nada mais o assusta, né? Ele tá nessa fase da vida que, assim, eu já vi esse filme, eu já passei por isso, eu sei do que as pessoas estão falando, entendeu? Eu tenho que vivenciar isso, faz parte do meu karma, entendeu? Então, assim, ele é esse tipo de pessoa. Então, é muito difícil para essa gente conseguir, né, fazer alguma coisa com o Monte nesse sentido, né? Se ele parasse aqui para contar as histórias, vocês não iam nem querer desligar o celular ou a televisão, tá? Porque é assim que nos lugares onde ele vai, onde a gente visita, que a gente pode falar abertamente sobre esses assuntos, junta um monte de gente em volta dele. É uma coisa assim impressionante. Junta um monte, todo mundo assim, que às vezes nem faz parte da conversa. Quando ele começa a contar todas as coisas que ele já viu, que ele já vivenciou, que ele já teve que passar, ouvir, engolir, junta um monte. E é sempre as pessoas dizendo: caramba, moço, sabe o que é a sua vida, né? Então, assim, nisso ele é muito, ele é uma pessoa muito ponderada, muito, né, maduro. Eu acho que essa é a palavra correta, né? Ele tem uma maturidade que eu, sinceramente, nem tenho, tá?
Então, assim, então a gente, né, passa por esse tipo de situação, né? De ter que ainda lidar com isso, né? E eu tô contando essa história inicial porque eu quero contar 2 grandes escândalos que fazem parte dessa região, tá? Que pra mim não é um escândalo só local, no sentido de que nós presenciamos isso em Pacaembu e presenciamos isso também em Adamantina. Mas é um escândalo que eu acredito que faça parte de toda essa rota caipira, tá? Eu acredito que esse escândalo faça parte de toda essa rota caipira. Porque, assim, o que desmoraliza muita gente, sabe? Desmoraliza muito esse lugar. E eu quero falar sobre essas 2 pessoas, né? Que são as pessoas, assim, a quem eu posso, né, falar, para que vocês entendam por que a gente está contando tudo isso, né? Por que eu iniciei o vídeo com essa narrativa, né? E eu vou parar esse vídeo por aqui, que eu já tô entrando, né? E eu, na próxima, já inicio o vídeo já com a temática, tá? Tchau, gente!